Oi pessoal, tudo bem? Então aqui é a professora Rosane e eu vou estar explicando o assunto de geografia lá do sexto ano que vocês têm no material do suporte. Então nós temos que partir do princípio do que é geografia, tá? Assim como outras matérias, outras especificidades, é uma ciência que estuda o conjunto de fenômenos naturais e também relacionados aos humanos, tá? E essas relações, esses fenômenos, eles acontecem na superfície da Terra, tá? E aí ele leva em consideração a distribuição e a relação que isso acontece, tá? Então ela estuda de forma geral a superfície terrestre. A palavra geografia, ela deriva de radicais gregos, tá? Geo é terra e graphen, escrever. Então, escrever sobre a Terra, tá? Então a geografia, ela faz a descrição de paisagens e que tem como resultado a relação entre o homem e a natureza. Ela também é uma ciência que se preocupa exclusivamente, quer dizer, unicamente com os aspectos naturais. Para ela, a intervenção do homem é irrelevante, não se leva em conta, tá? A geografia, ela tem uma característica bem interessante, que ela utiliza mapas, cartas, plantas e maquetes como ferramentas. Então ela se preocupa, tá? Ela utiliza mapas, cartas, plantas, maquetes como uma forma, uma ferramenta de auxiliar na interpretação, no entendimento do espaço geográfico, tá? Então as primeiras três ferramentas que eles utilizam, as cartas, mapas e plantas, são representações que são bidimensionais, quer dizer, tem duas dimensões e aí há uma interpretação sobre o espaço geográfico, tá? Dentro das dimensões observadas, então a representação bidimensional, então ela vai levar em consideração o comprimento e a largura do objeto que a gente vai estar observando em questão. E aí se relaciona muito com isso o assunto que é a cartografia, que é a representação de mapas e cartas para entendimento desse espaço geográfico, tá? Os mapas, o mapa, ele faz uma correspondência de uma representação gráfica de um espaço real. Daí ele transforma esse espaço real em uma superfície plana, e essa superfície plana ela é representada normalmente em um papel, tá? E aí ele tem umas escalas. Esses mapas, eles são temáticos, tá? E são elaborados de acordo com o estudo, com a abordagem do estudo que se relaciona. Por exemplo, a gente pode ter mapas por regiões, mapas políticos, mapas de rios, tá? Vai depender da abordagem que eu quero sobre esse mapa. Dentro desses mapas, a gente pode fazer a análise, tá? Observar regiões do nosso convívio, da nossa vivência e lugares muito distantes e conseguir fazer interpretações de como esse lugar tem características, tá? E uma coisa bem importante é que correspondem esses mapas a uma representação gráfica de um espaço real, então daquilo que a gente realmente está observando. E esse espaço real ele é representado numa superfície plana. Tá? E aí nós temos alguns tipos de mapas aqui. Então a gente tem o mapa político, que no caso representa o nome do estado e a sua capital, tá? Então, por exemplo, temos lá no mapa o estado de Santa Catarina, sua capital Florianópolis, tá? E aí a gente está falando nesse caso a gente faz essa representação, é o mapa político. Quando há um mapa físico, há um mapeamento, há uma busca de informações sobre os recursos naturais, tá? Tais como vegetação, a hidrografia, o relevo. E quando a gente tem mapa histórico, tá? Esse mapa ele vai estar relacionado com acontecimentos históricos, como o Tratado de Tordesilhas, por exemplo, que a gente teve um mapa histórico que foi dividido ao Brasil ao meio, um pedaço pertencente a Portugal e o outro à Espanha, tá? Nós temos dentro da geografia também o estudo da arqueologia. Nesse caso, ele se baseia, ele busca informações da cultura material de sociedades que tem escrita ou não, tá?
Nesse caso, a arqueologia, quem busca essas informações são o arqueólogo, tá? Então, ele identifica objetos que pertencem a um povo antepassado a nós, tá? Então, a palavra arqueologia ela também tem uma derivação grega. Então, ela tem a artios e logos, então, ciência do passado. Então, esse aqui é um breve resumo do que vocês vão encontrar no material do suporte. Desejo a todos um bom dia e até mais!